Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Coalizão aqui, onde a gente vai analisar o que está acontecendo no Brasil com olhar imparcial. Ó, hoje aqui no bairro, na rua, estão construindo, tem cachorro, tem gente, tá uma bagunça. Então você provavelmente vai ouvir alguns barulhos no fundo aí, mas não dá nada, bora fazer o vídeo de hoje aí, porque é muito importante aí. O Nicolas fala algo sobre o julgamento do Bolsonaro, eu cortei uma outra parte da continuidade, que o Nicolas coloca ali um trecho do julgamento, após o termo da fala dele aí, que ela é bem curta, né? Mas muito objetivo. Então eu cortei para que o YouTube não dê strike ou coisa desse tipo, né? Nós vamos ouvir a fala rápida e sintética do Nicolas e depois comentar um pouquinho, porque esse assunto, ele não é um assunto apenas que diz respeito ao julgamento do Bolsonaro, mas mostra algumas situações no Brasil envolvendo o Poder Judiciário que são bem complicadas. Vamos lá pro vídeo. Acompanhando um pouco aí desse julgamento / teatro, né? Aí no STF, os caras estão fazendo transmissão ao vivo, é tipo um podcast. Para mim, basicamente não adianta nada, né? As causas já estão marcadas, mas é inacreditável que a vítima é o juiz. Só isso aí, amigo. Já deveria esse processo ser nulo. Você pode gostar ou não do Bolsonaro, mas achar isso normal é sacanagem. Bom, o Nicolas, basicamente, através desse vídeo, ele de forma direta e indireta traz três tipos de críticas, né? Primeiro, a maneira que o julgamento está sendo conduzido e levado, né? Segundo, ao processo que esse julgamento está submetendo o Bolsonaro, né? De uma forma que não deveria estar. E terceiro, o atual quadro do judiciário aqui no Brasil. Vamos aí por partes, né? A primeira, né, que a gente vai trabalhar, né, é que realmente, ao que tudo indica, né, as decisões finais sobre esse julgamento aí parecem já ter um rumo bem definido, né? A grande verdade é que Bolsonaro está numa situação bem complicada, né? E o que consta e os rumos que as coisas estão tomando é que Bolsonaro aí tenha complicações ainda maiores, né, nessa questão do seu julgamento e qual é o risco de ser preso, né? Infelizmente, hoje no Brasil, né, nós temos aí um processo de expurgo acontecendo em que muitos agentes aí da direita hoje têm problemas seríssimos, né, e alguns até com sério risco de prisão, né? Isso é muito complicado, né? Mas é a atual situação aí que o Bolsonaro se encontra, né? O Nicolas, o termo, né, cartas marcadas, né? Ele dá a entender aí que basicamente a decisão e o rumo da decisão não tem muito como alterar, né? E nesse ponto, os fatos eles indicam que o Nicolas parece aí ter muito fundamento aí na sua afirmação, né? Os fatos e a realidade mostram de a forma como tudo foi conduzido até agora, é que Bolsonaro tá bem encrencado. Que Deus ajude aí, que precisa de um verdadeiro milagre aí, orações, né? Mas não é bom, não é boa, né, a situação para o lado dele. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, ele critica, né, a forma como o processo do julgamento ele tem sido conduzido, né, utilizando que a vítima é o juiz, o relator, o promotor, a vítima é tudo, né, a suposta vítima, né, no caso desse julgamento, né. E realmente, dentro do processo jurídico, né, daquilo que nós chamamos de Estado de Direito, né, isso não deveria estar acontecendo, né, e além de trazer uma insegurança jurídica muito grande para o país, também acaba sendo um fator de intimidação, né, porque você empodera, né, esse agente que está sendo o juiz do julgamento, né, de uma forma muito grande, que acaba intimidando também outros parlamentares, outros políticos e outras pessoas que têm discordâncias, têm divergências e acham que deveria ser feito de forma diferente o processo aí da nossa democracia no Brasil e a forma como o Poder Judiciário conduz aí o seu processo, né? Então isso é um fator de intimidação muito grande. E o terceiro, né, é nítido que nós precisamos, né, de uma reforma do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário não só agora na sua corte mais alta, mas em todos os níveis, né, ele acaba sendo um poder que muitas vezes extrapola suas funções e tem se mostrado também com uma perspectiva progressista na sua forma de julgar e avaliar as situações, e isso não pode acontecer, né? Mas você vê isso desde as primeiras instâncias, você vê agora bem recente o Léo Lins aí tomou 8 anos de prisão, uma outra moça que é jornalista de esquerda, inclusive, ali, tomou 600 mil de multa por anunciar uma notícia que um juiz, uma juíza ganhava muito dinheiro lá, que era um dado público. Então nós vemos aí algumas arbitrariedades do Poder Judiciário em todas as instâncias, né, que são muito perigosas para o país, são muito perigosas para indivíduos e começam a tornar o Brasil um lugar com ainda mais insegurança jurídica e, ao mesmo tempo, muito difícil de você conseguir construir qualquer coisa, ou expressar qualquer coisa, ou buscar qualquer vento de mudança, né? A gente vê que as pessoas esperam geralmente uma atitude mais autoritária, se preocupam com uma atitude mais autoritária do Poder Executivo, né? Mas no Brasil nós temos aí, não só na sua corte mais alta, mas em todo o Poder Judiciário, muitos exemplos, né, de atitudes arbitrárias, autoritárias, com viés político e com a visão de mundo progressista e através do poder da caneta e da punição, impondo essa visão de mundo para a sociedade e punindo quem venha a discordar ou quem venha a criticar
tal visão de mundo de cunho ideológico progressista de esquerda, né? Então, são os problemas que nós temos hoje, né? E basicamente um vídeo não vai resolver esses problemas e não se tem uma solução simples para esses problemas, mas começar a elucidar esses problemas, para começar a debater e buscar soluções para eles, já é um começo. Eu acho que o Nicolas conseguiu fazer isso muito bem nesse vídeo curto, até porque ele não pode estender tanto como eu fiz aqui com vocês, detalhar tanto, por causa da posição dele, né? E porque também é um risco muito grande, né? Hoje, infelizmente, o Nicolas, ele é um grande parlamentar, alguém está fazendo um trabalho incrível, né? Mas ele precisa também ter muito cuidado e quando ele vai falar sobre esse assunto, na maneira que ele aborda, para que ele não tenha também tantas mais complicações, as quais ele já tem aí no nosso país. Aí. E oramos pela vida dele, oramos pela vida do Bolsonaro, e oramos pelo Brasil para que ele possa ter uma mudança aí, progressiva e comecemos a elucidar essas questões, debater, conversar, para que possamos buscar soluções dentro das possibilidades dos meios de ações que nós temos hoje na atual realidade. Gente, por hoje é isso, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha esse vídeo aí, que é muito importante a gente trazer esse assunto, falar sobre esse assunto e desenvolver esse tema. Até amanhã, tchau, tchau.